Você já se perguntou por que certas pessoas sempre conseguem o que querem? Por que elas sobem enquanto você, com toda a sua honestidade e esforço, continua estagnado? A resposta é simples e brutal. Elas entenderam que o mundo não funciona com base em justiça. Funciona com base em poder. E poder não é gritado. É exercido estrategicamente. Existe um tipo de homem que o mundo teme em silêncio. Ele não grita, não ameaça, não precisa provar nada. Ele simplesmente observa, calcula e age quando ninguém espera. Enquanto outros mendigam aprovação, ele constrói impérios. Enquanto outros sangram suas emoções publicamente, ele guarda seus planos como segredos de Estado. Este homem não segue as regras da moral convencional, porque entendeu algo que poucos têm coragem de admitir. O mundo não recompensa a bondade, recompensa a estratégia. Nicolau Maquiavel não inventou a manipulação. Ele apenas teve a audácia de escrever o manual que todos usam, mas ninguém admite ler. 500 anos depois, seu nome ainda é sinônimo de perigo, astúcia e poder. Mas o que realmente torna uma personalidade maquiavélica tão perigosa não é a crueldade, é a clareza. A capacidade de ver o jogo enquanto outros ainda acreditam que estão apenas vivendo. Este vídeo não é para os ingênuos, mas para quem já cansou de perder por jogar limpo em um mundo que nunca foi justo. O maquiavélico não é o vilão óbvio. Ele não é o chefe tirano que humilha publicamente. Ele é o colega simpático que coleta informações enquanto você desabafa. É o amigo que oferece ajuda, mas mentalmente já está 3 passos à frente, calculando como usar sua vulnerabilidade. É o líder que sorri nos discursos, mas nos bastidores decide friamente quem fica e quem sai. A psicologia maquiavélica não nasce do ódio, nasce da observação. De ter visto tantas vezes pessoas boas serem esmagadas, tantas vezes a verdade ser ignorada e a mentira bem contada vencer, que algo dentro muda. A inocência morre, e no lugar dela nasce algo mais eficiente: a inteligência estratégica. Maquiavel escreveu O Príncipe não como um manifesto do mal, mas como um espelho da realidade política. Ele disse em voz alta o que reis e governantes faziam em segredo. Ele expôs o óbvio que todos fingem não ver: que liderar exige sacrificar a moralidade pessoal pela eficácia coletiva. Que é melhor ser temido do que amado, porque o medo é mais confiável e eficiente que o afeto. Que promessas são ferramentas, não compromissos sagrados. Isso te choca? Então você ainda não prestou atenção suficiente no mundo ao seu redor. Observe os que chegam ao topo. Quantos deles são genuinamente bons? Quantos construíram fortunas sendo transparentes? Quantos líderes mundiais dormem tranquilos sem sangue nas mãos? A resposta é desconfortável, mas é verdadeira. A personalidade maquiavélica opera em 3 pilares fundamentais, e quando você os compreende, começa a enxergar essas pessoas em todos os lugares. Primeiro pilar: desapego emocional. O maquiavélico não se deixa dominar por sentimentos. Ele os reconhece e os estuda, mas nunca os obedece. Enquanto você está paralisado pela culpa, pelo medo de magoar alguém, ou pela necessidade de ser compreendido, ele já agiu. Ele não perde tempo se explicando. Não precisa ser amado. Precisa ser eficaz. Segundo pilar: pragmatismo radical. Não existem decisões certas ou erradas. Existem decisões que funcionam e decisões que falham. O maquiavélico não se apega a ideologias. Ele as usa quando conveniente e as descarta quando não servem mais. Ele não é leal a pessoas por sentimento, mas por utilidade. E quando a utilidade acaba, a lealdade evapora sem drama, sem explicações. Apenas desaparece. Terceiro pilar: observação implacável. A pessoa maquiavélica lê as entrelinhas antes de você terminar a frase. Ela percebe suas inseguranças, seus desejos, seus medos, e não julga. Apenas arquiva, porque informação é moeda. E no momento certo, aquele pequeno detalhe que você revelou em um momento de fraqueza se torna a alavanca que ela precisa para mover você na direção que ela quer. Você pode estar pensando: mas isso é manipulação? Sim, e acontece todos os dias. Na política, nos negócios, nos relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa. A diferença é que o maquiavélico entendeu e assumiu o jogo, enquanto outros fingem que não estão jogando.
Agora, aqui está a parte que ninguém gosta de admitir. Todos nós temos traços maquiavélicos. Todos já mentimos para evitar conflito. Todos já omitimos informações para proteger nossos interesses. Todos já sorrimos para alguém que secretamente desprezamos porque era estrategicamente necessário. A diferença é que a maioria faz isso com culpa. O maquiavélico faz com estratégia. Ele entendeu que a moral é um luxo dos fracos. Não porque ele seja cruel, mas porque ele viu pessoas morais serem destruídas por não serem práticas, por se apegarem demais. Ele viu homens honestos perderem tudo porque não souberam o que dizer na hora certa. Viu relacionamentos ruírem porque alguém foi sincero demais. Viu carreiras acabarem porque alguém confiou demais nas pessoas erradas. Então ele aprendeu, não a ser mau, mas a ser intocável, a ser estrategicamente mais inteligente. E aqui está o paradoxo que assusta. A personalidade maquiavélica não é necessariamente destrutiva. Ela pode ser extremamente eficaz. Cirurgiões operam sem se deixarem abalar emocionalmente pela dor do paciente. Generais decidem sacrificar soldados para vencer guerras. Donos de empresas demitem centenas para salvarem seus negócios. Todos eles aplicam a lógica maquiavélica, e todos são necessários. O problema não é a estratégia, mas sim quando ela é usada sem propósito, apenas para alimentar o ego. Quando a manipulação deixa de ser ferramenta e vira identidade. Quando o maquiavélico se torna tão obcecado pelo jogo que esquece por que começou a jogar. Mas isso não muda o fato. O mundo pertence aos estrategistas, não aos sonhadores. Você pode odiar Maquiavel, pode chamá-lo de cínico, de frio, de imoral, mas ele estava certo. E você sabe disso, porque você já viu um homem bom ser humilhado, já viu um homem honesto ser traído, já viu um homem generoso morrer pobre enquanto o esperto morre rico. A questão não é se você vai aceitar isso, mas se você vai continuar fingindo que isso não é verdade. Agora, vamos ao cerne. Como reconhecer uma personalidade maquiavélica antes que seja tarde? Antes que você seja dominado por ela, primeiro observe quem nunca perde a calma. Não porque seja pacífico, mas porque sempre está no controle de suas emoções. Segundo, perceba quem faz muitas perguntas, mas nunca se revela ou pouco diz sobre o que pensa. Terceiro, identifique quem tem muitos aliados, mas nenhum amigo verdadeiro. E quarto, preste atenção em quem muda de discurso dependendo da audiência, mas nunca parece inseguro sobre quem é. Esses são os sinais. E se você os reconheceu eles em alguém próximo, agora você sabe. Você está sendo analisado e pode estar sendo manipulado. Mas aqui está a reviravolta. Talvez você também precise ser um pouco mais Maquiavel em sua vida. Não para manipular, não para ser maldoso, mas para parar de ser manipulado, de ser feito de trouxa. Porque a bondade sem estratégia é fragilidade. Empatia sem limites é autodestruição. E honestidade na hora errada é ingenuidade. Você não precisa se tornar um monstro. Precisa se tornar menos previsível, menos emocional nas decisões, menos disposto a se explicar para quem não merece sua transparência. Precisa aprender a sorrir enquanto calcula, a ouvir sem revelar, a exigir mais e nunca, jamais, permitir que sua bondade seja confundida com fraqueza. Você precisa se impor mais e ir atrás do que é seu, mas não de forma arrogante. Você também precisa encarar a verdade de que o mundo já tem vítimas suficientes. O que falta são homens que entendem o jogo e jogam para vencer. Não por crueldade, mas por sobrevivência. Maquiavel não criou monstros. Ele apenas revelou que todos nós somos capazes de nos tornar um quando necessário. A diferença está em quem aceita isso e quem continua fingindo ser puro, enquanto é devorado pelos que não fingem, enquanto é devorado pela própria sombra. Carl Jung também dizia que você só se tornará completo quando integrar o seu lado sombrio. E é exatamente isso que Maquiavel quis nos mostrar. Ele quis deixar claro que a capacidade humana está além daquilo que muita gente acha. E que muitas vezes é justamente o lado mais sombrio que te levará mais longe. Mas isso pode ter um custo alto se você não souber dividir a máscara maquiavélica da sua própria identidade. A escolha sempre foi sua. Continuar sangrando pelo mundo. Continuar vivendo como uma marionete.
Ou finalmente aprender a proteger o seu reino, mesmo que isso signifique usar a coroa de espinhos que todos temem, mas poucos têm coragem de vestir. Você não precisa ser amado, precisa ser respeitado. E respeito não se mendiga, se conquista. Com presença, com silêncio, com ações que falam mais alto que qualquer explicação. Seja o estrategista da sua própria vida, porque no final, ninguém vai te salvar. E aqueles que fingem que vão, são exatamente os que Maquiavel te ensinou a desconfiar. Se esse vídeo gerou fortes provocações e te fez pensar mais no seu modo de agir, se inscreva no canal Desperto e ative as notificações para continuar recebendo sua dose de reflexões diárias. Até o próximo vídeo.